Boa tarde a todos e a todas, boa tarde pais, mães, alunos, todos que fazem parte do SEMEC Connect nessa tarde maravilhosa. Estamos juntos novamente para aprendermos um pouco mais sobre o que tem a geografia e os espaços geográficos. Quero deixar um abraço a vocês aí, lá da Escola José Joaquim de Lima, meus colegas, amigos, né, e colegas de trabalho. Muito obrigado por vocês serem essas pessoas gigantes na minha vida. Eu agradeço a vocês e a toda a equipe daí do EJJL. Né, que tanto nós amamos, e nosso Trapéu de Açúcar. E a vocês também, dos outros distritos também, meu muito obrigado pelo carinho, pela atenção para comigo, para com nossas aulas. E aos alunos e os pais que estão em casa também, muito obrigado. Viu, gente? Um grande abraço a todos, saúde para vocês que estão em casa e cuidados. Vamos lá começar a nossa aula, gente? Vamos lá? Olha que interessante, olha que paisagem bonita, gente. O uso sustentável das bacias hidrográficas. Vocês sabem que as nossas bacias são grandes produtoras de água, né? Nós falamos de água na aula passada e nós vamos ver agora como é importante as bacias hidrográficas, como elas fazem parte do nosso dia a dia, né? Sem elas não haveria o quê? Energia, não haveria água, não haveria vida. E hoje nós estamos sofrendo por questão das bacias hidrográficas, elas estão ficando secas. Por quê? Porque o sistema natural não está ocorrendo direito, né? As massas de ar úmido vindo da Amazônia não estão descendo como descia, né, antigamente. Né? Estão tirando a mata, estão desmatando a Amazônia e está faltando água, está faltando umidade para fazer a chuva no Sudeste e no Centro-Oeste. Então vejamos aí, tipos de drenagem, né? Falamos na bacia, toda bacia, ela drena água de algum lugar e essa água vai para o oceano, né? Então, olha só. Endorreica, os rios que deságua em outros rios e lagos. Então, todo rio que deságua em lagos, né? Chamamos de endorreica, de drenagens endorreicas. E exorreicas, o que é isso? Rios que desaguam em mares e oceano. Exorreicas, ou reica, quando os rios descem para os oceanos. Aí nós temos um exemplo grande, que esse é o delta do Amazonas, né? O lado de cá é a Ilha de Marajó e lá é o Amapá. E esse primeiro que nós vemos, isso é o Mar de Aral. Esse mar aí secou, né? Porque os rios que desaguavam neles fizeram represa e esses rios não desceram mais o lago, que é um grande lago, o Mar de Aral, era um grande mar interior, mas secou. Hoje tem pouca água no Mar de Aral. E a reica, o que é isso? Os rios que têm toda a sua água infiltrada pelo solo ou evaporada. Então, grandes rios, né, existiam no passado, eles hoje estão o quê? Estão secos. Por quê? Porque houve a grande evaporação, evaporou a água infiltrada no solo, evaporou e esses rios secaram. Não vou dizer que seja um exemplo, mas assim, é um exemplo diferenciado. Os rios no semiárido mesmo, eles são rios temporários. O que é isso? Só tem água quando há chuvas constantes no inverno. Então, durante toda a metade do ano, eles ficam sem água. Né? No semiárido. No litoral, não. Os rios eles continuam com água, por quê? Porque as nascentes são alimentadas pela umidade que vem do oceano. Não é? Então, vejamos aí. Tipos de foz, olha o que eu falei, né? A bacia hidrográfica, e essa bacia tem um rio, e esse rio vai para o mar ou vai para um lago. Então, nós temos aí as fozes, né? Ou foz. Nós temos a de cima, nós temos aqui o rio, isso é lá em São Paulo, deve ser o rio Tietê, se não me engano pela forma, é um rio que passa, ele nasce na Serra do Mar e vai se encontrar com o rio Paraná, lá no oeste de São Paulo. Temos aqui a foz do rio Amazonas, com a Ilha de Marajó e o Amapá do lado de lá. E aqui nós temos o grande rio Nilo, né, com o seu delta, né, um dos maiores deltas do mundo, que é o delta do Nilo. Né? O rio que nasce na região chuvosa da África, na chamada África subsaariana, né, fica abaixo ali da linha do Equador, onde tem chuvas constantes, onde nasce o Nilo Branco e o rio Nilo. E o rio Nilo ele é abastecido pelo Lago Vitória, né, que é um dos grandes nascedouros do rio Nilo. Vejamos aí agora. Foz do estuário, foz de delta, em forma de delta, e foz mista, que ela é delta e foz de estuário. Né? Ali nós temos o delta, que ela não é estuário, mas
é uma foz que ela é diferenciada por sua forma, né? Em forma de que delta, uma forma de como fosse um triângulo, né? Fosse um leque. Né? Nós temos um grande delta também, o delta do Rio Parnaíba, aqui no Nordeste, lá no Piauí. Né? Nós temos o delta do Parnaíba, que é mais ou menos como o delta do Nilo. Só que o Rio Parnaíba, o Nilo ele tem mais rios que formam esse entremeado, né? Esse leque, ele abrange mais. Já o Rio Parnaíba, ele também tem, mas é menos rios do que o delta do Nilo. Vejamos, olha que bonito aí, ó. Aí também uma na região nascente, região montanhosa, a neve eterna, ao degelo no inverno, no verão, e forma esses lagos de altitude. Lagos, né? Esses lagos são formados a partir do degelo ou a partir de rios que vão para o centro dessas grandes bacias de conservação de água, né? Ó, lago é uma depressão natural na superfície da terra que contém permanentemente uma quantidade variável de água. Essa água pode ser proveniente de chuva, de uma nascente local ou de curso de água, como rios e geleiras que desaguam nessa depressão. Os lagos são classificados em função da sua origem. Alguns tipos são lagos tectônicos, lagos vulcânicos e lagos glaciais. Vamos ver o primeiro. Lagos tectônicos surgiram a partir do dobramento e falhas no relevo, águas acumuladas nas deformações da crosta terrestre. Lagos vulcânicos, águas que ocupam antigas crateras de vulcões extintos. Lagos glaciais surgiram em depressões nas áreas de gelos eternos ou nas alturas das montanhas, né, como nos Himalaias, como nos Andes. Né? Nós temos o lago Titicaca, né, lá nos Andes. Vejamos aí, ó, oceanos e mares. Olha que interessante. Conjunto de ambientes marinhos que ocupam 3/4 da superfície do planeta, em profundidades variáveis de 0. Zona das marés, 11,034 metros. Fossas das Marianas do Oceano Pacífico, chamado de talassociclo, né? Que são as Marianas, as fossas marianas com 11,034 metros de profundidade. Menino, é muito fundo, viu? Pense no lugar fundo. O Oceano Pacífico tem uma área de aproximadamente 165 milhões de quilômetros quadrados, é o mais extenso de todos os oceanos. Está situado entre as terras australianas, americanas, asiáticas. Possui as maiores profundidades conhecidas. Então, o Oceano Pacífico ele está entre os mais profundos do mundo. O Oceano Atlântico, esse que banha todo o litoral brasileiro, né? Possui uma área aproximadamente de 82 milhões de quilômetros quadrados e é o mais navegável, principalmente na parte entre a Europa e a América do Norte. Está localizado entre a África, a América e a Europa, que é o oceano que está aí à nossa frente. O Oceano Índico, sua área mede aproximadamente 73 milhões de quilômetros quadrados e é o menor dos três. Fica localizado entre a Oceania, a Índia e a África. Olha que coisa linda. Esse com certeza é o mar que todo mundo gostaria de tomar um banho aí, né? Transparente, azul. Isso é um mar de coral, né? Chama mar de coral ou mar de águas rasas. Por quê? São formados por elementos vivos, que são os corais, e eles têm áreas de profundidade. Se você vê não tem uma barreira ali de espuma, ali nós chamamos de mar de fora e mar de dentro. Quem for para o litoral de Pernambuco, esse litoral é muito comum aqui no Oceano Atlântico, que é o litoral de Barreiras de Recife, ou Recife de Coral, né? Grandes barreiras de corais. Nós temos a Grande Barreira Australiana e a segunda maior do mundo é a nossa aqui no Nordeste do Brasil, que é a barreira da Costa dos Corais, né? Que vai desde o Rio Grande do Norte até o meio oeste da Bahia ali, né? Entre o litoral, entre Salvador e o sul da Bahia, ele é chamado de Costa dos Corais. Então, isso é um mar maravilhoso, um mar limpo, né? Bonito, sem poluição, mas devemos ter muito cuidado com esse bem natural que Deus nos deu. Então, aqui é o mar de fora e o mar de dentro. Isso é a beleza da natureza, né? E aqui está o nosso mundo, né?
Tem os continentes, e em todos esses continentes, né, que é a Terra, né, o solo, né, a plataforma continental, nós temos aí os continentes africanos, europeus, né, asiáticos, sul-americanos, e temos também a Oceania, que tem a Austrália como maior ilha, né? É uma grande ilha, na verdade, é um continente, mas é uma ilha. E temos também os oceanos Índico, Pacífico, Atlântico, Glacial Ártico e Glacial Antártico, né? Os mares são uma extensão natural dos oceanos. Quando estão perto de entrar em contato com o continente, os mares ocupam 41 milhões de quilômetros quadrados. Eles podem ser classificados em 3 tipos. Vamos ver? Mares abertos ou costeiros, têm uma ampla comunicação com os oceanos. Exemplo, Mar da China, não é? Mares continentais possuem comunicação com os oceanos através de canais estreitos, pois estão localizados no interior dos continentes. Exemplo, Mar Vermelho comunica-se com o Oceano Índico através do Estreito de Baba el-Mandeb. E mares isolados, não tem nenhuma ligação com os mares ou oceanos. Olha aqui, ó, a importância dos oceanos e mares. Olha a importância, manutenção da vida no planeta. A outra, olha aí, influencia o clima regulando a temperatura do planeta. Isso são as funções dos oceanos. Outra, abriga cerca de 80% das espécies de vida da Terra. E a outra, qual é? Deslocamento de navios cargueiros para escoar a produção. Então, a importância dos oceanos e mares é essa. Manutenção do planeta, abriga 80% das espécies da vida da Terra, influencia o clima, regula a temperatura do planeta, deslocamento de navios cargueiros para escoar a produção por todo este planeta, por todo este mundo. Vejamos aí, poluição dos mananciais. E esse é um problema muito sério. Esgotos domésticos, esgotos industriais, resíduos sólidos. Então, esses elementos são grandes poluidores dos rios, mares, lagos, açudes, barreiros, riachos. São esses elementos aí que estão poluindo o planeta. Estão matando os rios e estão matando os oceanos e mares. Poluição dos mananciais, olha aí. Esgoto industrial, novamente, vazamento de navios petroleiros e oleodutos, esgoto doméstico, sem tratamento, resíduos sólidos de todo tipo, mares e oceanos. Então, hoje no Oceano Pacífico, nós temos uma grande ilha de lixo no meio do Oceano Pacífico. Hoje já tem algumas empresas que estão tirando esse lixo, porque tem muito material reciclado. Então, as empresas estão lá, ó, retirando de noite resíduos de lixos que vêm dos continentes e dos rios desses continentes estão poluindo o oceano. Então, eles estão tirando, reaproveitando. Estão limpando o oceano e, ao mesmo tempo, estão ganhando seu dinheirinho, né? Por quê? Porque estão tirando os resíduos sólidos, né? Que estão ali na água para reaproveitamento deles. Olha aí que exemplo, ó. Olha esse rio. Olha quanto resíduo sólido flutuando, minha gente. Isso é um absurdo, isso é uma coisa horrorosa. Veja o que o ser humano pode fazer com os fluxos de água. Isso é um absurdo. Impactos humanos nos mananciais. Mudança do uso da terra. Poluição da água de rios e aquíferos por efluentes agrícolas, industriais e domésticos. Diminuição da disponibilidade de água em rios e aquíferos devido ao consumo agrícola, industrial e doméstico. Confinamento de água em represas e barragens. Então, tudo isso aí vai criando impactos sobre as bacias hidrográficas, né? Olha aí, ó. Olha que situação. Escoamento superficial. Perda da proteção da cobertura vegetal, o quê? O desmatamento. Olha lá a foto do desmatamento, ó, a floresta inteira, em pé ou de pé, e do lado a floresta destruída, queimada. Cultura agrícola convencionais, compactação do solo, máquinas de grande porte. Tudo isso vai ter um problema, vai causar problemas ambientais seríssimos, né? Poluição da água de rios e aquíferos por influentes agrícolas, industriais e domésticos. Resíduos, fezes, urina de humanos e de animais. Uso de fertilizantes, agrotóxicos no campo. Efluentes de agroindústria. Tudo isso aqui, isso é uma área urbana. Veja a quantidade de lixo e de esgoto que está indo para esse rio, que é afluente de outro rio, que vai poluindo, isso vai para o mar, isso vai gerando problemas, dificuldades, né? A água vai ficando mais poluída. Olha aí que coisa interessante, ó.
Diminuição da disponibilidade de água em rios e aquíferos. Por quê? O uso, né, constante, isso vai o quê? Acabando o processo. O uso não renovável da água de rios e aquíferos, aumento do consumo de água na agricultura para irrigação e culturas agrícolas, perfuração de poços, uso excessivo de água subterrânea. Então, tudo isso vai criar problema, gente. Isso acaba, a água não é eterna, não é? É um processo, mas se você começar a usar indiscriminadamente, isso vai causar problemas futuros para a sua, para a minha, para a nossa geração. Confinamento de água através das represas, aquela represa famosa, né? A Itaipu Binacional no Rio Paraná, né? Cerca de 50% da água que escoa em rios é interceptado. Represas e barragens, altura hidrelétricas e cidades, né? E tudo isso vai o quê? Vai confinando a água, vai transformando a água em um bem. Olha que coisa linda aqui, ó, essa nascente, né? As mananciais são as fontes de onde a água é retirada para abastecimento e consumo. A depredação do meio ambiente aliada à ocupação irracional sobre os mananciais em que a água brota está transformando os rios e reservatórios estratégicos para a vida animal e vegetal em canais de detritos industriais domésticos. De esgoto. A água será elemento raro na natureza. Busca por mecanismos de preservação aliados à comercialização e à sustentável. Regras de controle ambiental tornou a água um assunto dominante nos dias atuais. A preservação de fontes e mananciais, equilíbrio nas ocupações urbanas, ribeirinhas, ocupação do campo, forma sustentável, luta pelo desenvolvimento, alguns dos caminhos que poderão transformar os recursos hídricos no planeta até o final do século. Preservação dos mananciais. Olha que coisa linda, né? Se for sempre assim, meu Deus, era tão bom nessa paisagem aí maravilhosa. Os mananciais são importantes e precisam ser preservados, isso aí não tenha dúvida. Infelizmente, eles vêm sendo comprometidos pelo desmatamento, exploração incorreta do solo. Desculpa, voltando. As principais consequências são erosão no solo, assoreamento dos rios, desaparecimento dos mananciais, poluição das águas, comprometimento saúde humana, animal, comprometimento do meio ambiente. Então, tudo isso é consequência da ação do homem. Medidas para a preservação dos mananciais. Olha aí, que coisa linda, né? A nascente, a floresta ainda, né? A floresta lateral, né, dos rios, ou as várzeas, né? Floresta de várzea. Manter a vegetação natural na faixa mínima de 50 metros ao longo dos rios, ribeirões e principalmente nascentes. Empregar técnicas adequadas de conservação do solo na exploração agrícola. Utilizar agrotóxicos com orientação técnicos e qualificados. Respeitar as áreas de restrição e ocupação de áreas definidas por lei de preservação permanente, aquelas de interesse para a proteção dos animais e para a preservação e conservação dos recursos naturais. Então, gente, vou deixar para vocês uma grande mensagem nessa tarde. Coloque aí no coração de vocês, tá certo, gente? O Brasil precisa compreender que a água é um recurso escasso. Enquanto a seca era no Nordeste, a mídia não tinha muito interesse em fazer disso uma pauta nacional. Mas agora a escassez atingiu o Sudeste, o Centro-Oeste e o Sul. A grita se tornou generalizada. Olha como a natureza está mudando. Quando nós estávamos sofrendo com a seca, nós éramos o quê? Manchete todo dia, toda hora, né? No Jornal Nacional, em todo o país. Hoje, ó, está havendo o inverso. O Centro-Oeste, o Sudeste e o Sul estão sofrendo com a seca. Isso é o quê? Isso é a atitude nossa com o planeta, com a Amazônia, com a floresta, com o cerrado, com a caatinga. Então precisamos nos responsabilizar sobre isso. Isso tem culpados e somos nós. Então precisamos rever a nossa prática como ser humano, olhando a natureza de outra forma e vendo que é um bem comum, mas um bem que ele tem um limite, e esse limite está já no final, gente. Precisamos nos preocupar com isso, tá bom? Então, ó, um grande abraço para vocês, saúde e paz. Estaremos na próxima aula junto aí com vocês, tá bom? Valeu, gente, obrigado. Boa aula a todos, saúde e paz.